Isaías 44, verso 3. Ainda agora eu estava aqui na igreja e de repente vocês perceberam que caiu um toró, né? A gente chama aqui assim, né? Toró, né, André? E eu fiquei encharcado, meu sapato aqui, ó, tá todo encharcado. Eu piso, sai água para tudo que é lado aqui. Por quê? Porque a calha, irmãos, transbordou. Ela entrou lixo na abertura dela, né? Aí ela transbordou, e foi água aqui por tudo que é canto. Ainda está pingando por aqui. Isso aqui parecia uma cachoeira. Lá atrás a água saiu por cima do banheiro. Aí saiu entrando em todas as salas, por cima do forro. Foi uma bênção, irmãos. Eu tive que correr, me pendurar por ali para abrir as telhas, ir para o telhado para tirar o lixo para a água descer. E sabe o que é mais engraçado? É que hoje eu vou pregar sobre seja sedento pelo Espírito Santo. As águas de Deus. Veja aí, Isaías 44, 3. Diz o texto: pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. Senta aí, queridos. Eu não sei se você está ciente disso, mas se não está, eu quero deixar você bastante ciente nesta noite. E eu queria até que você me ajudasse dizendo para alguém que está ao seu lado. Diga para ela assim: você está sabendo? Nós estamos à beira de um grande avivamento de Deus em Pernambuco, em Recife, no Brasil. Está vindo, irmãos, um derramamento tremendo de Deus. Quando eu olhava para aquelas águas, eu imaginava como seria esse derramamento. Deus está derramando da sua graça, do seu poder sobre todas as vidas. Esses dias serão dias onde você vai ver o maior número de pessoas entregando a vida a Jesus. Serão dias que você vai ver muitos filhos que estavam vivendo pródigo, voltando para a casa do Pai. Serão dias que você vai ver as pessoas sedentas batendo na sua porta, dizendo: olha, me fala de Jesus. Serão dias que você vai perceber na mídia, em alguns lugares falando. Eu sei que quando algumas emissoras falam de cristão, tem alguma coisa por trás. Só que Deus não é bobo, e como a gente diz, Deus não é menino. Então eu percebo às vezes algumas emissoras fazendo propaganda, tentando achar que vai levar para um funil, levar para um princípio, e Deus está agindo de outro, porque toda a terra vai falar desta glória de Deus. Está vindo, irmãos, um avivamento poderoso. Quando a gente olha hoje para os dados que a gente tem, eu vou dar alguns para vocês, de algo que vai estar acontecendo do dia 3 ao dia 7 de dezembro, ali na Arena Pernambuco, a maior cruzada evangelística que Pernambuco já viu. Como surgiu isso? Deus colocou no coração de Brett, que é Robert Brett. Este homem estava lá fora, ele é americano, e ele sentiu de Deus, que Deus estava querendo que fizesse uma cruzada em Pernambuco, em Recife. E aqui ele já tinha vindo, e ele conversou com alguns poucos pastores, e reunir pastores é complicado. Ele conseguiu conversar com alguns, e aí começou a contar a história, e foi criando caldo, e criou um grupo. E aquele grupo, quando foi criado, ele foi falar com aquele grupo e, almoçando com aquelas pessoas, ficaram um parado, olhando para o outro, disseram: São Paulo é a maior capital, Minas Gerais está aí, tanta coisa, Lagoinha e tanta coisa, Goiás está aí crescendo, desenvolvendo, Brasília, Brad, por que Recife? E ele respondeu assim: porque Deus quis. Você que é recifense,
Você que é pernambucano, você que é servo, serva de Deus, não pode ficar de fora disso. Não deixa passar o maior avivamento sobre a sua vida. Irmãos, está vindo isso. E eles começaram a fazer e começaram a manifestar dessa glória. Este homem veio. E num domingo, ele disse: Deus mandou a gente ir na Arena Pernambuco para falar com os diretores de lá, porque vai ser lá e para a gente alugar aquele lugar. E os pastores aqui disseram: não, tem que ser outro dia, porque dia de domingo não está tendo jogo, a arena está fechada e não tem ninguém lá. Eles têm, Deus mandou, é hoje, a gente vai. Tá bom, Deus mandou, vamos. Quando chegou lá, para surpresa deles, toda a diretoria da arena estava na Arena Pernambuco. E para surpresa sua, 90% da diretoria é evangélica. E eles disseram: nós estávamos esperando por vocês. E ali eles oraram, e ali eles começaram. E toda a última sexta-feira do mês, a gente tem oração lá na arena. Nós vamos estar tendo treinamento de intercessão. A gente tem live de intercessão. Estamos juntos. É só você ir para aquele QR Code lá, colocar a câmera do teu celular e você vai poder participar também. Está lá, ativo, orando, trabalhando, para que outras pessoas cheguem para Cristo. Mas sabe o que é interessante? É que o negócio é no dia 3 ao dia 7, está distante ainda. Mas veja como Deus está agindo. Já distribuímos 50 mil convites. 50 mil pessoas já estão sabendo deste evento. Um evento que a gente espera quase 100 mil por noite. Já tivemos mais de 10 mil pessoas ouvindo sobre Jesus. Já tivemos mais de 3 mil pessoas entregando a sua vida a Jesus. É porque Deus está vindo, irmãos. Há uma promessa. Há uma promessa que não foi dita hoje, de um grande avivamento. Billy Graham já falava sobre isso. Um grande avivamento que virá para o Brasil e começará em Pernambuco. E agora está acontecendo em Recife. Por quê? Porque Deus está encontrando os sedentos. Todos os sedentos vão viver este avivamento. Todos esses sedentos vão provocar de Deus este avivamento. Quando Deus encontra um homem sedento, quando Deus encontra uma mulher sedenta, quando Deus encontra um filho com fome e sede da sua glória, Ele se manifesta. Sábado nós estávamos no Aviva Totó, e o que foi aquilo que Deus fez? Quando Deus encontra um povo que está ali voltado para Ele, Ele derrama. A Bíblia fala que João Batista era o precursor de Jesus. E o próprio João Batista, que veio antes para preparar o caminho a respeito de Jesus, em Mateus 3, no verso 11 ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de atar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Virá o Espírito Santo sobre a sua vida. Virá o fogo de Deus sobre a sua vida. Eu lembro que durante alguns tempos eu vivia indo de evento com evento, onde a pastora Valnice estava, ia eu e Airon, e mais um grupo para lá. Aí ela ia construir a igreja, a gente estava lá. Ia para outro canto, a gente estava fazendo o quê? Lá buscando, e a gente queria, e tinha um entendimento às vezes errado sobre o batismo do Espírito Santo, e a gente entendia que tinha que falar em línguas. Billy Graham nunca falou uma palavra, mas é cheio do Espírito, e dentro disso, um dia eu estou orando, irmãos, e aí veio o dom de línguas. Eu não sei com quem já aconteceu, mas Deus tomando tanto aquele lugar, eu queria parar e eu não parava. Eu queria falar em português e eu não conseguia. E era uma coisa meio louca, sabe? Porque Deus está derramando sobre toda a terra o seu Espírito. Ele ainda não parou de derramar, Ele continua derramando. Já começou em Pentecostes, mas continua derramando. E derrama por quê? Porque você é o instrumento que Deus quer usar.
não é outro, é você. A Bíblia diz que Jesus, quando ia ser assunto aos céus, antes de partir, ele deixa algo instituído. E ele deixa o Espírito Santo, e ele é derramado sobre o que ele construiu. E esta coisa que ele construiu se chama igreja. Mateus capítulo 16, verso 18 e 19, ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que não é Pedro, esta pedra é o próprio Cristo, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra, tudo que ligares na terra, tudo que ligares na terra será ligados no céu. Quando você liga aqui na terra, minha família vai se converter, meu marido vai se converter, meu filho vai se converter, meu bairro vai se converter, o traficante vai se converter, a menina que vive vendendo o seu corpo vai se converter, o empresário vai se converter. Tudo que você liga na terra é ligado nos céus. Quando você liga na terra, liga nos céus. E tudo que você desliga na terra, também é desligado nos céus. Começa a desligar aqui na terra, irmãos, palavras negativas. Começa a desligar aqui na terra ação maligna. Começa a desligar. E começa a ligar um novo ambiente de céu aqui na terra. Porque Deus convidou e nos chamou, eu e você, para ser a resposta. Ei, eu e você não pode ser o problema. Eu e você não pode ser a pergunta. A igreja não pode ser um problema. Há muita gente tentando fazer da igreja um problema, porque a gente bota um holofote desse tamanho no erro de alguém. A gente pega o erro, às vezes, de um líder ou de um liderado e coloca um foco desse tamanho, e aí a gente faz com que toda a igreja seja aquilo. Não, não é. A igreja é o instrumento do Deus vivo que avança e o inferno recua. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é a reunião dos sedentos, e todo aquele que tem sede venha e beba de graça. Irmãos sedentos, seja sedento na sua casa, você vai ver como é que fica. Começa a orar. Ah, meu Deus, eu tenho dificuldade, pastor. Eu só oro 5 minutos, tá bom, ora 5, daqui a pouco está orando 7, daqui a pouco está orando 10, daqui a pouco perde o controle do relógio. Porque não é só o tempo, é a intensidade, é a quem você ora, é como você ora, é a quem você está ali se prostrando. A igreja é a resposta para os perdidos. Há muita gente perdida aí fora que precisa de mim e de você. É a igreja, irmãos. Não fique esperando, sabe, a solução do Brasil na política. Ah, é Bolsonaro que vai trazer a mudança do Brasil. Não, não é e não vai. Não é. É o aspecto de direita, é o aspecto de esquerda, é de centro, é a economia, é o agro. Todas essas coisas são legais, mas não é. A solução da nação estar em Jesus Cristo, derramando o seu Espírito Santo sobre toda a igreja. E a igreja, ela é a resposta de Deus aqui na terra. Por isso nós temos que ser sedentos por Deus. A gente olha para o profeta Isaías. Este homem, ele fala de um derramamento do Espírito. E ele tem propriedade para falar. Ele diz que será um derramamento como água. Joel havia profetizado que nos últimos dias viria o derramamento do Espírito. E ele trazeria um novo tempo. Que tempo? Um tempo de restauração, um tempo de transformação. Toda a carne. Você é carne? Quem é carne aí? Amém? Toda carne será cheia da glória de Deus. Isso diz a respeito de mim, isso diz a respeito de você. Se você crer e quiser, Deus vai derramar da glória dele na sua vida, porque Deus não te abandona. Porque Deus não te exclui. E eu creio, irmãos, nisso. Eu creio que nós vamos ver famílias desse bairro se convertendo. Eu creio que nós vamos ver uma mudança tremenda. Ora, quando eu morava no Planalto, há muito tempo atrás, há aproximadamente 27 anos, 26, não, 27.
Quando eu morava no Planalto, e eu fazia parte da igreja de Jardim São Paulo, que hoje é a igreja da família. E a gente ia evangelizar aqui no Planalto, eu, Airon, Carlos, Nani, Fábio, e tinha mais algumas outras pessoas que vinham também. Irmãos, o terminal do Werneck, do ônibus Werneck, parecia que era aqui. Porque na sexta-feira ele ficava parado, para o pessoal que ia para a igreja descer. Porque todo mundo estava entregando a vida a Jesus. Ei, toda a terra, seu vizinho, seu parente, vai conhecer Jesus através de você. Eu creio que esses bairros serão rendidos ao Senhor. Eu creio que aonde tinha um ponto de droga, será um ponto de pessoas adorando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Porque Deus, Ele não volta atrás. Deus, Ele não rompe nenhuma aliança que Ele faz. Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Então toda a terra será cheia da glória do Senhor. Amém? O profeta, irmãos, Isaías, ele fala com propriedade, sabe por quê? Porque um dia ele viu a sala do trono. Ele viu a sala do trono. Você já imaginou a sala do trono? Eu fui militar há um bom tempo, então eu posso imaginar de uma forma diferente. Porque eu já entrei no QG, no comando geral, né? Paulinho foi militar, né? Foi não? Eu entrei no comando geral aqui. No comando geral é onde estão os generais daqui, da área de Pernambuco. É o conhecido como CMN, eles que comandam a região Nordeste. Tem também ali a brigada. E tem a sala onde tem instruções de quadro, tem só para os oficiais e tem para oficiais e sargentos, onde vai as diretrizes do que vai acontecer. Sabe? Defesa da nação, o que está acontecendo, os eventos, todas as coisas, é na sala de comando. E de lá saem as ordens do que vai ser feito. Imagina a sala do trono do Deus Todo-Poderoso. O profeta viu. E ele viu numa época que era morte. Uzias, o rei, morreu. A população estava perdida, desordenada. O caos estava estabelecido, porque ele disse que todo o povo tinha boca profana até a dele. Tinha lábios impuros, pensamentos impuros, a vida estava impura, as pessoas estavam áridas, as pessoas estavam como terra seca rachada. Esse homem olhou em sua volta e o quadro que ele viu foi um quadro péssimo. Mas se eu e você olhar na nossa volta, a gente também não vai ver um quadro muito bom, não. Porque a gente olha hoje e dá uma olhada quando a gente passa na rua, assim, a gente olha para a nossa juventude e a gente diz, tem solução mais não. A gente olha para a política, quem aqui olha para a política dizendo, está maravilhosa? Não. Você olha hoje para as pessoas que eram para estar ensinando. E se quem está ensinando está daquele jeito, imagina quem está recebendo, né? Então você começa a olhar para tudo e dizer assim, qual a solução? Não tem solução. Aos nossos olhos, a gente só vai ver o quê? Circunstâncias de caos. Aos nossos olhos, a gente só vai ver coisas que a gente possa criticar. Aos nossos olhos, a gente só vai ver miséria. E é o que a gente mais vê, pessoas nas ruas passando por miséria. Nossos olhos, que a gente vai ver, são mais problemas, dificuldades. O que a gente encontra hoje é pai, está na Bíblia, né? Matando filho, filho contra pai. A gente está vendo coisas terríveis acontecendo. Quando a gente olha com um olhar, como quem diz assim, não tem mais solução. E o profeta estava olhando assim. Aí o Senhor encheu ele. E quando a gente fica cheio da glória de Deus, é diferente, né? Porque agora a gente começa agora a olhar com os olhos espirituais. A gente começa agora a falar com a boca espiritual. A gente começa agora a ter a batida do coração espiritual. A gente começa a entender que o reino das trevas
pode até ter feito alguma coisa, mas aquilo ali provoca o reino dos céus, e a glória do Senhor sempre será maior. Então agora Deus olha para o profeta, toca na boca dele, purifica ele e diz para ele: toda a terra está cheia da minha glória, toda a terra não está cheia de caos, toda a terra não está cheia de problema, toda a terra não está cheia de miséria, toda a terra não está cheia de dificuldade, toda a terra não está cheia de confusão, toda a terra não está cheia de caos, toda a terra está cheia da minha glória, porque em cada lugar haverá um sedente meu, em cada lugar haverá alguém que vai estar cheio do meu espírito. Então deixa Deus derramar sobre você, amém? Porque Deus vai derramar sobre a tua vida e vai transbordar na vida de outros e de outros e de outros, e você vai ver a glória de Deus. Toda vez que Deus passar por sua vida, você vai viver a bênção do Senhor. Lucas capítulo 24 diz que 2 homens vinham de caminhos de Emaús, depois que ficou sabendo que Jesus tinha sido crucificado, e que tinha sido morto, e que tinha sido sepultado, e aqueles homens que um dia acreditaram, agora vinham andando triste, e a tristeza deles era complicada, porque foi 10 quilômetros, né, de Emaús para lá, aproximadamente 10 a 11 quilômetros, andando triste, chorando, sofrendo. E Jesus passeia junto com eles e diz: o que vocês estão vivendo aí? Que tristeza é essa? O que aconteceu? Qual é a última notícia, a última música? O que está acontecendo? O que é que está em alta aí? Ele disse: você é o único que estava aqui e não sabe o que aconteceu aqui não? Não, o quê? A respeito de Jesus, que nós olhávamos para ele, um líder, alguém fantástico, tal, poderoso em palavra, mas que foi morto, sepultado e acabou. Jesus disse para eles: honestos, não é assim, porque estava escrito, vocês não viram, que após o 3º dia, ele ressuscitaria, e quando ele partiu o pão, e deu graças, eles entenderam que era Jesus, e Jesus partiu dali, e o que é que entendeu ele? Eles disseram: o nosso coração aquecia, quando ele falava conosco. Toda vez que você orar, toda vez que você ler a palavra, toda vez que você se colocar diante de Deus, o teu coração vai aquecer, porque o teu espírito vai se encontrar com o Espírito Santo, e ele vai começar a ministrar o que está na sala do trono, ele vai derramar para você, você vai mergulhar na presença de Deus, e algo vai acontecer, irmãos. Pode ter uma onda de caos? Pode, mas tem uma onda maior ainda vindo, o derramar do Espírito. Ele diz: derramarei da minha água sobre todos, a terra seca, a terra rachada, verão torrentes de águas. Há um derramar de Deus. Deus, Ele quer pegar a mim e a você e derramar do seu Espírito, de dentro para fora. E por que eu creio nisso? Eu creio nisso porque, primeiro, eu percebo nesse texto, Deus não perdeu o domínio. Ele é o soberano. Ele tem o governo em suas mãos. Não pense que Deus perdeu o domínio sobre o seu caso, sobre a sua causa, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que você está passando. Deus não perdeu o domínio. Isaías vai dizer no capítulo 45, no verso 2 e 3, eu irei diante de ti. Olha o que o Senhor está dizendo. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Se você puder, você pode falar alto o seu nome? Então no tempo 3, fale seu nome. 1, 2, 3. Não, peraí, seu nome. 1, 2, 3, qual é o seu nome? Deu para entender alguma coisa? Mas Deus entende, porque Ele conhece você pelo nome, Ele conhece o som da sua voz, Ele sabe quem é você. Pode parentar um barulho assim, mas Deus diz: te chamei pelo teu nome, tu és meu. Ele dá uma expressão aqui muito forte, irmãos.
Ele fala que quebrarei os portões de bronze. Você já foi aqui no Brenan? Né? Agora está difícil de ir, né? Antigamente dava para todo mundo, né? Enquanto era de Brenan, estava legal, irmãos. Que a gente ia, era 0800. Aí, né, veio a política, os governantes de Pernambuco, e quiseram ajudar a gente. Aí disseram, eu vou ajudar eles. A gente assume, Brenan, e fica R$60. Olha, coisa boa, né? Eles ajudaram. Eles sempre ajudam. Então, quando você foi lá, você viu portas grandes, madeiras grossas, não foi assim? Alguns portões de bronze. As cidades, os castelos, eles tinham portas de bronze. Eles eram protegidos por portões muito fortes. A história relata que as fortalezas, eles tinham aqueles portões fortes. A gente vê nos filmes medievais que eles tentam, né, bater para destruir, porque eram muito fortes, eram fechados, para que o inimigo não pudesse penetrar. Eles tinham barras de ferro. Mas, escute, há uma promessa no texto. E a promessa que Deus, como soberano, faz, é que Ele vai diante de nós. E Ele garante que portões de bronze, ferrolhos de ferro, ou seja, obstáculos que está no teu caminho, na tua jornada, serão tirados. Nenhum obstáculo vai impedir a tua fé. Nenhum obstáculo vai impedir o agir de Deus. Quando Deus declara, declara. Quando Deus diz a vitória é dele, é dele. Quando Deus diz a vitória é dela, é dela. E não tem quem impeça não, irmãos. Esta é uma palavra para o meu coração e para o teu coração nesta noite de esperança. Sabe, Deus é aquele que renova nossas forças e vai renovar a tua força. Ele vai te dar ânimo, vai te dar coragem. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Se você se colocar dentro da vontade de Deus, como um sedento de Deus, não vai enfrentar o fracasso dos homens. Por quê? Porque o propósito de Deus é te abençoar. Porque o propósito de Deus é assumir o controle da tua história. O propósito de Deus é te dar vitória em todas as áreas. O propósito de Deus é esse. Eu gosto de filmes, como vocês sabem, e eu assisto O Conde de Monte Cristo. Esse novo não, esse novo está fraquinho demais, já assisti. Mas o antigo para mim é melhor. O antigo para mim dá de 10-0. E ele tem uma frase que, quando ele vai fazer alguma coisa com o outro, aí ele escuta, ele vê a frase lá sobre Deus, ele diz, Deus, Ele não desiste de mim nunca. Deus não desiste de mim, de você nunca, irmãos. Não dá para fugir de Deus. Não há lugar onde Deus não possa estar. Não há situação que Deus não possa solucionar. Toda ela Deus tem vitória. Só existe uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida. É eu, é você. Mas se eu e você for sedento de Deus, Deus vai derramar. E toda luta que você está passando, ou vai passar, Ele vai despedaçar. Toda porta que fechar para impedir a tua bênção, Ele vai abrir. Ainda que seja de ferro, ainda que seja de bronze, Deus abre portas. Eu lembro que quando eu estava no quartel, eu perdi uma competição e o coronel ficou muito indignado, porque ele queria ser promovido general. E aí começou uma perseguição sobre minha vida. E depois ele queria que um outro fosse promovido. E aí criou-se uma outra perseguição. Fizeram o dossiê da minha casa, eu com minha esposa grávida e fazendo cara de paisagem, porque eu não ia perrear minha esposa. Mas só Deus sabe o que estava acontecendo comigo. Eu tive que enfrentar um mandato de segurança, porque o exército tinha me botado na rua num dia. Os amigos, até os amigos militares, viu?
Se afastou todo mundo, porque disse: quem é que vai ficar junto de quem está com lepra, né? Quem vai ficar junto de quem vai ser punido, para ser punido junto? Porque o exército é muito diferente de PM, muito diferente de qualquer outra coisa, é uma cacheagem muito grande, e para você ser punido é assim, ó, rápido demais. E eu lembro que eu passava por tudo aquilo ali, e eu, dizia: Deus, vem cá. E Deus veio, irmãos. Quando eles pensaram que, não, agora deu certo, deu errado, o Senhor disse: não, eu vou te abençoar. E Deus me abençoou. Agora só abençoou a mim? Não. Porque através do meu processo, até os dias atuais, todos os militares que vieram depois de mim, tiveram direito a ter arrimo de família. O soldado que entra hoje, ele pode declarar a família dele e não tem mais problema nenhum, porque o meu processo abriu espaço para todos os outros processos. Deus quebra os ferrolhos, as portas que estão no nosso caminho. Não existe estrutura humana ou sobre-humana que fique de pé diante do comando de Deus. Quando Ele diz: derruba, derruba. Você pode colocar o seu currículo ser o milésimo. E todo mundo tem um currículo mais top que o seu, mas se Deus permitiu que é você, é você. E não tem para onde correr. Tem lugares que a gente vai, tem lugares que eu vou, que eu disse: Deus, como eu cheguei aqui? Ele permitiu e pronto, irmãos. Porque o controle, o governo está nas mãos dele. Coloca a vida nas mãos dele, você vai ver ele governar. Segundo, o avivamento vem como água para o sedento. Alguém aqui já viu alguém sedento? Ou já ficou sedento por água? Eu já. Certa vez eu estava numa expedição do quartel em Natal. Natal é conhecido como a cidade do sol, vocês sabem, né? Parece que o sol achata você assim, ó. Se o sol aqui é forte, lá é mais forte. Em termos de calor, eu acho que lá só perde para Piauí. Porque no Piauí você não encontra nem urubu no céu, que não dá. É quente, quente. A irmã Rosinha sabe o que eu estou dizendo. Se você vai para junto do Rio Parnaíba, ainda está bom, né, irmã Rosinha? Mas fora daquilo ali, o resto é tudo quente. Em Natal, o seu lábio racha, de tanto, o sol é muito forte, mas muito forte mesmo. E teve uma hora que eu, naquelas dunas, andando pelo quartel, 52 km andando, não pelas dunas, né? Pegou as dunas também, mas de estrada, sol, você fica sedento por água, irmão. Você fica com muita sede. Sedento é uma coisa que você está desesperado. Uma pessoa sedenta está desesperada. Por exemplo, eu tenho mania de ficar sem comer um período. Só que eu não sei se é a taxa, que eu tenho que ir no médico para saber isso, é a taxa de glicose que cai. Eu não sei se é outra coisa. Quando me dá fome, é um desespero. Que se tiver uma criança do meu lado com uma pipoca, um pirulito, eu tomo. Porque é uma agonia, e você fica ali, você quer. Quando eu vinha dos acampamentos, irmão, sai da frente. Sai da frente. O cara não come pedra, mas toma o suco. Sedento. Você é sedento. Faminto. Eu acho lindo, porque ele diz que o avivamento vem como água para o sedento. Para o desesperado, para aquele que diz assim: Senhor, a única coisa que eu preciso é do Senhor. E só o Senhor pode mudar esse meu quadro. Só o Senhor é tudo que para a minha vida. Eu não quero outra coisa além de Ti. É de alguém que mergulha em seu anseio. De alguém que está ali em Deus. E a gente vê o verso 3. Isaías fala que Deus derramará água sobre o sedento. Água é uma coisa essencial para a vida. Você pode ficar muito tempo sem comer, mas você não consegue ficar muito tempo sem beber água. A água é essencial para a vida.
Sem ela, a gente está morto. Sem ela, a gente sofre. A gente não consegue sobreviver sem água. Mas o texto, ele fala de uma outra água, que a gente também não pode viver. Assim como água é essencial para a vida, o Espírito Santo é essencial para a vida espiritual. E existe uma promessa de Deus. Quem tem sede, Ele sacia. Quem tem sede, o Espírito Santo é derramado. A água é derramada sobre o sedento. Não é um copo de água derramado. Ainda agora você poderia ver a ilustração. Não, irmãos. É água caindo de monte. É tipo você vai aqui na cachoeira em primavera. É como você vai em Bonito, naquelas cachoeiras de Bonito. Água caindo. Quem derrama é pródigo. Eu não sei se você sabe o que é pródigo, eu explico. Gastador. Dá sem medidas. Quem derrama não está preocupado em quanto vai derramar. Porque tem muito para derramar. Então o Senhor disse que vai derramar aguaceiro e chuvarada. Ele diz, eu vou derramar água sobre o sedento. E eu não vou derramar numa forma que pare. Eu vou derramar numa quantidade sobrenatural. Porque Deus tem muito para derramar. Ele não derrama, como a gente diz aqui no Nordeste, com pena. Ele derrama, e Ele derrama de uma forma absurda. Por isso Ele diz, quem tem sede, venha. Eu não sei se para todos, eu não sei para alguém aqui, o Espírito Santo está falando isso. Eu não combinei com o louvor as canções, mas eles cantaram só sobre os rios de Deus. Eu não combinei com Deus a respeito da água derramada, porque se eu combinasse, eu dizia, Deus, desce agora. O pessoal vê. Mas o Espírito Santo combinou com os céus de trazer você. Porque Ele quer derramar sobre você. Ele quer manifestar da glória dEle sobre você. Ele quer usar você. Talvez você se ache pequeno demais. Talvez você olhe para você e diga, eu não posso. Eu não tenho condições. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe por onde eu ando. Não, mas o Espírito Santo sabe. E apesar disso tudo, Ele ama você. Ele sabe que seu corpo precisa de água. Ele sabe que o meu físico e o teu físico precisam de água. Mas Ele sabe que você também precisa do Espírito. Porque sem o Espírito a gente não caminha. Deixa o Espírito Santo ser essencial para a sua vida hoje. Se você puder, vá ficando de pé. Deixa o Espírito Santo tomar você. Deixa, porque Ele é a fonte de vida. Sem Ele a gente não tem vida. Sem Ele a gente está morto espiritualmente. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir a você, carinhosamente, se você puder, é só para não se distrair. Fecha teus olhos. Para que você só se ligue no Espírito Santo, porque a pessoa mais importante é Ele. E Ele está dizendo para mim e para você, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Eu quero me derramar para você, eu quero descortinar o que você ainda não sabe. Eu quero revelar o que você ainda não entende. Eu quero junto com você transformar áreas. Eu quero junto com você transbordar na vida de outros. Eu quero chover em outras lavouras através de você. Porque é isso que Ele diz. Derramarei água na terra sedenta.
E nós somos terra. A Bíblia diz que nós viemos do pó, e para o pó nós vamos voltar. Mas o Senhor diz, não vai voltar antes que eu derrame da água sobre o sedento, e torrentes na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole. O que Deus vai fazer com você vai alcançar a sua próxima geração. E a minha bênção sobre os seus descendentes, as gerações que virão, elas também serão regadas a partir do legado de Deus da sua vida. Atos diz que nos dias de Pentecoste, Pedro citou Joel. O que Joel profetizou das bênçãos, o derramar do Espírito sobre toda a carne. Hoje Deus quer derramar sobre você. Hoje Deus quer aquecer seu coração. Hoje que Deus quer regar a tua vida. Hoje Deus quer manifestar do fogo dele dentro de você. Ele quer aquecer áreas da minha e da tua vida que precisa. Ele quer atar a nossa parceria dizendo, filho, eu conto com você. Filha, eu conto com você. Eu quero caminhar com você. Eu quero derramar do meu espírito. Há uma fonte, cujas águas vêm do trono do Senhor. Há uma fonte que não para de jorrar. Há um rio, cujas águas vêm do trono. E aonde ele passa, ele transforma. Aonde ele passa, ele traz vida. Aonde ele passa, ele modifica. Então deixa ele passar no teu coração. Deixa ele passar na tua história. Deixa ele mudar você. Deixa ele trabalhar na tua vida. Aí onde você está. Espírito Santo, nos faz como teu jardim regado. Tua palavra diz em Isaías 58:11, e o Senhor nos fará como um manancial de águas vivas, como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Sim, Deus, tu tocasses o profeta Isaías com a tenazes, mas hoje, encharca cada filho, cada filha que chegou neste lugar com a tua unção. Devolve os dons, traz os talentos, traz sonhos, traz para os jovens visões, os sonhos que foram engavetados. Meu Deus, da vida hoje, traz de volta através das águas do teu Espírito. Toma-nos. O profeta mesmo disse, lava-nos, Senhor, e seremos mais alvos que a neve. Nos purifica, nos transforma. Senhor, tu agistes na vida deste homem. Ele está trazendo uma mensagem que ainda é viva para os dias atuais. Foi viva na época de Ciro. É viva para nós hoje. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A mensagem tua, Ele disse, um dia aconteceu comigo, um dia me transformou, e eu quero dizer que vai pegar todos os sedentos, e quando todos forem cheios, a palavra do Senhor é em quem eu confiarei, quem enviarei, quem irá ganhar este bairro, quem vai ganhar este condomínio, quem vai ganhar essa cidade, quem vai ganhar neste trabalho. O Senhor está esperando que você diga, envia-me a mim, Senhor. Existem áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas, mas eu quero ir. Existem coisas na minha vida que precisam ser transformadas, mas eu quero que o Senhor me use. Usa-me. E o Senhor vai te usar. O Senhor vai te transformar. Porque Deus nunca deixa um sedento. Ele sempre enche.
E Ele enche numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Vai transbordar, vai vazar a glória de Deus por todo lado. Deus vai usar você de forma que vai surpreender você e quem estiver em sua volta. Porque a glória de Deus será derramada sobre a tua vida. Deixa Deus usar você. Deixa Deus transformar você. Deixa Ele queimar você. Deixa a bênção do Senhor ser derramada sobre a tua vida, sobre a tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Pai, nós estamos aqui nesta noite. E te pedimos, Senhor, nos dê fome, nos dê sede pela tua palavra. Senhor, coloca fome e sede em cada um de nós, para ler a tua palavra, para meditar na tua palavra, para andar em espírito, para perceber o mundo espiritual, para falar do teu amor sobre outras pessoas. Meu Deus, fome para orar, para estar na tua presença, para jejuar, para mergulhar em ti, para conhecer mais do Senhor. Revela para nós, ministra sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, trabalha no nosso coração, trabalha sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, hoje, todo sempre. Amém. Eu quero orar por você.